também, professor Alberto Flávio Pego e Silva. Seja bem-vindo, grande satisfação em tê-lo aqui. Boa noite, vocês estão conseguindo me ouvir? Alô? Estamos sim, estamos Também? ouvindo. Beleza, Estamos, então tá bom. professor. Sim, É que professor. eu não tinha feito o teste antes aqui. Eu estou aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu sou o único dos palestrantes aqui que não tem nada para mostrar como imagem. Vou fazer uma fala aqui para vocês, espero que seja de acordo com o que vocês esperam. O tema que me foi passado é um tema que me pede um pouco digamos assim, de abrangência global, porque o tema que me foi passado foi, deixa eu chegar aqui, vamos lá, isso, mudanças climáticas e seus impactos nos recursos hídricos, não é isso? Então, um tema que pede uma certa globalidade. Antes de começar a falar sobre ele, eu queria primeiro agradecer ao Rogério Cipriano, meu ex-aluno de filosofia, há muitos anos atrás, e agradecer também ao Sindiups pelo convite para voltar a esse tema, que, sinceramente, tem já 15 anos que eu tratei dele com uma maior profundidade, foi em 2008, que eu tratei dele com a maior profundidade. De lá para cá eu tenho lido bastante sobre esse assunto, mas realmente, sou sincero, não tenho sido um grande produtor de conteúdo a respeito desse assunto. Queria agradecer também a minha escola, né, onde eu estou dando aula hoje em dia, que é uma escola do campo, Cândido Portinari, aqui no município de Soretama, bem ao lado aqui da Reserva Biológica de Soretama, é isso? E eu sou aqui professor de filosofia e sou professor de um itinerário de aprofundamento que é intitulado exatamente Percurso Filosófico sobre a Evolução Humana, não é? E é exatamente essa evolução humana, esse percurso da evolução humana, que talvez tenha nos levado a esse problema, título da minha palestra, né? Qual é o impacto que as mudanças climáticas podem trazer para o nosso maior recurso, né? Que são os recursos hídricos. O Brasil é o recordista mundial de água doce do planeta, tem cerca de 12% da água doce do planeta, e tem uma responsabilidade muito grande sobre as suas costas, né? De gerir, de tomar conta direito dessas águas, tanto na questão da quantidade quanto na questão da qualidade. E é um tema que eu venho estudando desde muito tempo já, pelo menos há uns 40 anos, não é isso? E que eu tenho trabalhado bastante. Primeiramente, eu queria começar fazendo um esclarecimento a respeito dos termos e das relações envolvidas nesse assunto, né? Então, eu queria primeiro despir o nome da palestra de alguns acessórios que eu sei que são importantes, mas que vão ser retomados só mais adiante, beleza? Então, ao invés de mudanças climáticas, eu queria tratar inicialmente de clima, que já é por si próprio uma categoria instável por natureza. Quase nem precisaria ser acompanhado da palavra mudança. O clima é mudança, né? Mudança repentina. Tem até um ex-presidente. Tem até um ex-presidente que, um tempo atrás, usou um negócio de pintou um clima. Né? Não sei, vou falar o nome dele, não. Então, o clima é algo que aparece, né? Com grande instabilidade, com grande facilidade de mudança, né? A outra palavra que está no título da minha palestra é o recurso hídrico. E o recurso hídrico, na verdade, é um nome impróprio, porque é um nome antropocêntrico que o homem dá para a água, que é um elemento universal que não surgiu na natureza, na verdade, para servir ao homem. Chamar a água de recurso hídrico significa a gente se fixar apenas no seu aspecto utilitário para o homem. E, de certo modo, a gente, com isso, acaba ocultando outros aspectos menos pragmáticos da água. O aspecto religioso, não é isso? O aspecto espiritual da água. A água é um bem do batismo. Então, chamar isso de recurso hídrico é um nome muito utilitário. Então, eu queria despir, eu queria falar, então,
na minha palestra, inicialmente, pelo menos, tratar de clima e de água, e não de mudanças climáticas e de recursos hídricos. E eu queria dizer que, assim, a gente pode dizer que eles têm uma relação eterna de reciprocidade. Um influencia e é influenciado pelo outro. Ele, o clima, influencia a água. O clima, de certo modo, ele determina, em última instância, em que estado que a água vai se encontrar na natureza. Estado sólido, líquido ou gasoso. Ela, por sua vez, também, a água, influencia o clima, né? Porque quando ela muda de estado, né, ela não muda só o seu estado, mas ela muda todo o ambiente em volta. O poder dessa mudança do clima, né, operado pela mudança do estado da água, é diretamente proporcional ao volume de água que está tendo seu estado alterado e também a velocidade dessa alteração. Então, isso influencia muito na situação do clima, não é isso? Quando essa água é alterada de seu estado. Beleza? Então, eu queria tratar primeiro de como o clima influencia a água. Eu sei que a palestra nossa aqui não é uma palestra para estudantes, né? Mas eu queria ter certeza de estar tratando disso de um modo combinado com vocês. A gente está falando a mesma linguagem. O clima influencia a água, um belo exemplo disso é o fenômeno fluvial, assunto que na verdade, me encanta e que marcou a minha vida desde o início. Eu sou uma pessoa que iniciou no Espírito Santo, talvez no Brasil não tenha conhecimento, não sei, as descidas de rios. Né? Fundamos uma entidade ambientalista em 89, não é isso? Na época, mais ou menos, é que eu estava... Um pouco depois é que eu fui dar aula para o Rogério lá na Arquidiocese de Vitória, mas é mais ou menos nessa época aí. E desde 1991 fizemos a primeira descida do Rio Doce de caiaque, desde a nascente até a foz. Então, nós descemos 800 quilômetros de rio. Então, é uma coisa que eu venho fazendo na minha vida toda, desde muito tempo atrás. Todo rio é uma quantidade de água que desce de um local mais alto, uma montanha, um morro, para um local mais baixo, né? Uma planície ou um mar. E eu sempre pergunto para os meus alunos, né? Vocês já viram alguma vez a água subir morro? Não, claro que não, ela só desce. Então, como é que a montanha continua abastecendo o rio? Beleza? Como é que eu faço essa pergunta para eles? Eu indago a eles a respeito disso. Bom, é a chuva que abastece a montanha, que por sua vez abastece o rio. Não é isso? Ou seja, até na nossa terminologia, os dois estão muito ligados. É o pluvial que gera o fluvial. O ciclo hidrológico ele já é do conhecimento de todos, não é isso? É o calor do Sol agindo sobre as massas de água, especialmente os oceanos, que faz com que a água em estado líquido passe para o estado gasoso, ficando leve o suficiente para subir até o céu, formar as nuvens e elas serem empurradas pelos ventos até um lugar onde as condições do clima vão fazer com que a água volte ao estado líquido, fique pesada e caia no solo, alimentando os rios. Então, essa relação entre o clima e a água está muito presente no fenômeno fluvial. Um rio é a água subindo a montanha em estado gasoso e descendo a montanha em estado líquido. Sobe a montanha pelo céu e desce a montanha pela terra. É essa fantástica engenharia natural que cria esse fenômeno fluvial. Mas a água também, por sua vez, ela também influencia o clima, não é isso? Cada grande bloco de gelo que se desprende da plataforma glacial, por exemplo, lá na região antártica, flutua até derreter, mudando a temperatura da região, influenciando a formação de frentes frias, de ciclones, como a gente tem visto recentemente, não é isso? Recentemente não foi apenas um bloco que se desprendeu, mas uma plataforma de gelo inteira de 1.100 quilômetros quadrados, ou seja, 110 mil hectares, 5 vezes maior do que a reserva biológica de Soretama, que está aqui ao meu lado. Os climatologistas afirmam que os ciclones são naturais do nosso planeta, beleza? Nosso planeta não é um parque de diversões, não é um local tranquilo, não é? Isso aqui é um local que tem 4 bilhões e 500 milhões de anos de existência e
desde o início foi uma batalha, né? O planeta muito quente, lava vulcânica, resfriando, tal. Então, isso aqui tem um intemperismo, né? Uma instabilidade muito grande. 10 minutos, professor Beto. Pois não, estou indo, acho que vai dar tempo. Beleza? Como chegamos à situação atual de preocupação, né? As causas das atuais transformações climáticas em nível planetário são motivo de intenso debate. Basicamente, existem dois grupos que se apelidam negativamente de catastrofistas e negacionistas. Os ambientalistas e os anticapitalistas acusam o sistema atual de causar as mudanças no clima, né, devido à queima de combustíveis fósseis, queima de floresta, desmatamento em geral. Os outros cientistas, né, chamados pelo grupo anterior de negacionistas, afirmam que o nosso planeta, mesmo antes do surgimento do homem, já passou por transformações muito mais catastróficas que fariam essas mudanças, supostas mudanças climáticas atuais, parecerem apenas um passeio na montanha-russa no parque de diversões, né? Quem sou eu para passar dentro de uma fogueira como essa e não sair pelo menos chamuscado, né? Ou seja, estamos dentro de um debate onde tem uma polarização muito grande, mas eu quero então passar por isso daí e vamos lá. O clima é uma categoria atmosférica, não é isso? Dentre os 4 elementos enunciados lá na física grega, eu sou filósofo, então eu tenho que fazer essa referência. O ar é o elemento mais instável. A mudança é a sua permanência, né? Na mitologia grega, inclusive, as características de humor do Poseidon, o deus dos mares, e do Éolo, deus dos ventos, são as mais instáveis, né? De uma hora para outra eles se revoltam. Então essa noção aí, ela surgiu muito antes da Revolução Industrial, da queima do petróleo, da distribuição das florestas. Então é um problema, é um assunto já bem antigo, essa questão da instabilidade. Ou seja, o que eu quero dizer, o que eu quero trabalhar aqui com vocês, é que na minha tese, que eu tento trabalhar, mas o clima está muito polarizado, o clima político ou ideológico é muito polarizado. Tem-se a tendência de falar só da colaboração ou do incentivo humano para o problema climático no mundo, e, por outro lado, se fala que é apenas mais uma situação comum no nosso planeta, que já viveu hecatombes muito mais graves. 65 milhões de anos atrás causou o sumiço dos dinossauros, e o homem não existia por aqui. Um meteoro que caiu. Então, isso aqui é uma região de tremendo intemperismo, e nada talvez pode indicar que nós não estamos passando por mais um processo desse de intemperismo. A minha tese é de que nós estamos vivendo um problema muito mais grave, né? Somando as duas contribuições, ou seja, nós temos um planeta que está passando por um momento delicado do ponto de vista astronômico, né? O mais recente período glacial que a gente tem começou há 115 mil anos atrás e terminou há 11 mil anos. Nós estamos vivendo num período interglacial, não é isso? E é conhecido já pelos climatologistas que o planeta ele tem alguns movimentos milenares, movimentos em torno de si próprio, em torno do Sol, milenares, que se repetem com uma periodicidade que a nossa ciência aqui não consegue medir em clima, em temperatura, né? O deslocamento do periélio varia a cada 20 mil anos, precessão de equinócios a 25 mil anos, e outros movimentos que têm muita influência sobre o clima. Então, segundo esses estudiosos, na verdade, o congelamento dos polos é algo muito pouco frequente no nosso planeta. Esse momento que nós estamos vivendo agora, de desprendimento de calotas polares, que influenciam tremendamente o clima do planeta, né? Que fazem surgir ciclones, chuvas excessivas em certos locais e secas muito prolongadas em outros. Isso daí é um fenômeno que é comum na Terra, beleza? Isso é algo bem comum. E eu queria juntar com isso, com esse conhecimento dos climatologistas, essa compreensão
que hoje em dia se tem com o trabalho do IPCC, que foi o tema do trabalho que eu estudei em 2008, quando a gente fez essa palestra sobre mudanças climáticas, é que realmente... 5 minutos, tá, professor? Vai dar tempo. É que a contribuição humana traz algo a mais, além desses problemas que o planeta, além dessa regularidade de modificações no clima que o planeta tem. Ok? Então, hoje em dia, nós temos também uma contribuição humana através, uma contribuição negativa, siga-se passagem, né? Através de queima de combustíveis fósseis, né? O aumento do efeito estufa, queima de floresta, desmatamento em geral. Então, a Terra, além do seu processo cíclico, né, de alteração de temperaturas, ela vem sofrendo agora, depois do surgimento do homem, que é um ser bem recente no planeta Terra. Depois do surgimento do homem, a Terra agora está passando por um desafio ainda maior. Beleza? Agora, aí é o que vem o nosso problema. O que é que nós vamos fazer para mitigar essas transformações? Porque nós estamos diante de uma crise que ela é planetária e eu queria chamar, digamos assim, a contribuição dos cientistas políticos, não é isso? Para poder dizer o que é que nós vamos fazer, porque os estados nacionais, eles demonstram muita limitação política para lidar com demandas supraterritoriais. Ok? É o que nós estamos vendo. E por trás dos estados nacionais, às vezes tem forças econômicas, forças políticas que não se apresentam, que não são, na verdade, nacionais, elas sim são supraterritoriais, né? que mexem as marionetes, né? Dos presidentes, dos parlamentares, né? dos gerentes dentro de cada país. Eu estava vendo a palestra do Domenico De Masi, um dia desse, agora recentemente, ele falando que tem 8 bilhardários no planeta que têm a mesma quantidade de recurso financeiro, de dinheiro, que 4 bilhões de habitantes do planeta. 8 pessoas têm a mesma renda que metade da população do planeta, que hoje está em 8 bilhões. Como é que 8 pessoas podem ter a renda de 4 bilhões de habitantes do planeta? Então, assim, essa má distribuição, isso que joga todo o planeta na queima de madeira, na busca desenfreada pela sobrevivência a todo custo, isso tem que ser ajustado e nada indica, esse que é o grande problema nosso, porque o IPCC, que está coordenando esse trabalho de como fazer para poder mitigar essas transformações, levando em conta a contribuição do homem e também os movimentos cíclicos do planeta, eles estão acessando quem? Quem é que pode impedir isso de acontecer? Os estados é que estão sendo chamados, os países. E os países estão demonstrando grande dificuldade, mesmo os que estão mais bem intencionados, igual o Brasil, por exemplo, atualmente, na nova gestão, demonstram grande dificuldade de conter o ritmo, pelo menos, da ação humana. Quanto mais, então, de fazer frente a algo planetário, a algo de dimensões que o homem talvez tenha muito mais grande dificuldade, e muito maior dificuldade ainda, de combater. Ou seja, eu venho e faço mais não trago aqui uma solução para o problema, eu trago aqui realmente uma questão do desafio que nós estamos vivendo. Então, me desculpa os promotores do debate, porque eu vi que as 2 primeiras palestras falaram de experiências do que eles estão fazendo ao nível das escolas, trabalhando isso, e eu trouxe aqui não uma experiência ao nível de escola, trouxe aqui uma preocupação planetária, global, que, na verdade, eu fui tragado por ela pelo título da palestra, que fala sobre mudanças climáticas e o impacto nos recursos hídricos. Então, eu procurei ser um pouco fiel a esse tema, que, do meu forma de ver, ele coloca a gente dentro de um desafio planetário. Eu sei que existe toda uma reação da sociedade civil no mundo inteiro, tem vários movimentos que cobram dos estados uma reação, uma contribuição, uma ação mais urgente,
mas o que eu vejo atualmente é que eles estão patinando, as nações estão patinando e estão demonstrando grande dificuldade, muita limitação para lidar com essas demandas que eu nomino aqui de demandas supraterritoriais. Obrigado pela oportunidade, estou aqui disponível para debate, para responder as perguntas que porventura sejam feitas. Parabéns. Obrigado, professor Beto, por sua fala. Belíssima contribuição, não menos importante do que as temáticas desenvolvidas pelos palestrantes anteriores. E realmente, ao inseri-lo nesse webinário, foi sabendo exatamente do seu trabalho, da sua preocupação, do seu envolvimento, e não poderíamos deixar de trazê-lo aqui com essa reflexão. Parabéns, obrigado, tá? E eu que pude, né, beber dessa fonte, né? Falar em água, recursos hídricos, assim. Lá ainda no final dos anos 90, né, os seus cabelos já estão, acho que um pouquinho mais brancos que os meus, mas estamos juntos aí. Muito obrigado. Eu fiz a piada aqui, os cabelos que sobraram, né? Você quer dizer? É. Mas vamos que vamos.